Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal Japão em Família e hoje eu queria falar para vocês todo o passo a passo que eu fiz para tirar a carteira de moto na autoescola japonesa. Vamos lá? Muitas das fábricas têm o seu estacionamento de carro um pouco distante do local de trabalho, às vezes 1 ou 2 quadras, e a moto você consegue parar lá dentro do estacionamento da fábrica e com isso economizar o tempo que você ia gastar para buscar o carro e para levar. Eu sempre andei de moto aqui no Japão, desde que eu tirei a carteira de motorista de carro, essas motos 50 cilindradas, e aqui no Japão, quem tem carteira de motorista de carro pode dirigir essas motos até 50 cilindradas. E vivia em perigo constante com essas motinhas devido à baixa potência dela. Quando você pega uma via muito movimentada, você não consegue se defender. Quando vem algum caminhão, algum carro para cima de você, você não consegue se desvencilhar dele. E você tendo uma moto um pouquinho mais potente aqui no Japão, você consegue se afastar um pouco do perigo. Moto é perigoso em qualquer lugar, seja no Brasil, no Japão. No Brasil é muito mais perigoso, porque eu já andei de moto no Brasil. E aqui no Japão, as pessoas respeitam um pouco, mas sempre tem acidente, sempre. Então se você não tem tanta habilidade com moto, pensa bem. Se você não tem habilidade com bicicleta, talvez não seria para você esse vídeo, para você tirar a carteira de moto. Eu vou deixar aqui então o passo a passo de tudo que eu fiz. Primeiramente, você tem que procurar preços das autoescolas, porque varia bastante e também depende do tempo que você vai tirar. Porque como eu tirei a minha carteira no mês de abril, é geralmente o mês mais lotado das autoescolas, porque é onde que os estudantes estão indo tirar sua primeira carteira de motorista. Então para você agendar suas aulas demora bastante tempo, mas como eu não tinha jeito eu tive que fazer. Primeiro dia que você vai lá marcar sua vaga, eu aconselho que você vá com alguém que fale bem japonês, se você não fala. Já no segundo dia que eu fui na autoescola, já estava marcado para eu ir lá assinar os papéis. Então pessoal, eu gravei um pouquinho lá dentro. Esse é o primeiro dia, foi o dia da inscrição. É um pouquinho complicado, porque eu tive que traduzir um monte de coisa no celular, porque eu já, como eu não sei ler bem kanji e tudo mais, eu fui traduzindo no celular, então teve que ter bastante paciência comigo, né? Mas o resto é tudo tranquilo, porque eu já andava de moto no Brasil, então o processo é mais tranquilo para mim, né? Pessoal, como essa época é muito cheio, tem muitos alunos, então você tem que agendar com bastante antecedência. Sei que esse vídeo vai durar alguns meses, mas aqui começa a minha jornada de motoqueiro no Japão. Porque nesse dia eu já fui sozinho, sem nenhum tipo de assessoria. E eu colocava o celular em cima, traduzia e ia preenchendo. Isso dependeu muito da paciência da pessoa que estava me atendendo, porque eu levei em média 1 hora só para fazer. E ela me deu um login de um aplicativo da autoescola. Então eu conseguia fazer tudo pela internet, marcar a aula e tudo mais. Uma das vantagens de ter moto no Japão também, então quando você tem uma moto, você pode ir de moto trabalhar e dispensar o carro pequeno, você pode ter somente um carro grande. O carro pequeno você tem que pagar seguro, pagar imposto, pagar gasolina, e uma moto ela economiza bastante nesse quesito, né? Desvantagens de ter moto aqui no Japão: se você mora no local que neva, eu não aconselho a você ter, porque desliza muito e tem um certo período que você consegue andar, mas depois você não consegue andar mais. E também o frio aqui no Japão, se você tem algum problema com frio, é muito desgastante para quem anda de moto, então você tem que estar acostumado com frio, você se agasalhar bem e poder ir trabalhar tranquilamente. Vou deixar aí para vocês verem um vídeo com o meu primeiro dia de aula, tudo que aconteceu, para que vocês vejam como é que foi, e depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse dia. O pessoal tá aqui preparado para o meu primeiro dia de aula. Eu não sei o que eu vou fazer, tô vendo aqui um pessoal treinando já. Aqui na autoescola a gente coloca essa roupa aqui para tirar, né, para fazer as aulas. Então pessoal, acabou a minha primeira aula, tô indo para a segunda. E foi muito tranquilo, porque eu já tinha prática já no Brasil. E se
se você não tiver nenhuma prática, eu aconselho que você pelo menos um dia pegue a moto de alguém, algum amigo, tente fazer pelo menos o básico, né? Andar com ela um pouquinho, sentir o acelerador, sentir a embreagem. A gente vê aqui a dificuldade de algumas pessoas e é muito grande, né? E moto é mais perigoso, né? O instrutor, ele é muito tranquilo. Se você não fala muito bem de Nihongo, não tem problema, porque a maioria das coisas que ele fala, ele mostra com gestos, então é muito sossegado. Pessoal, tô aqui gravando pro meu segundo dia de aula, hoje é só 1 hora. Hoje o professor parece ser diferente, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu costumo chegar mais cedo sempre, porque como eu não falo bem Nihongo, eu observo a aula anterior, que geralmente vai fazer parecido com o que eu vou fazer. Então eu já observo, já vejo o erro da pessoa para eu não cometer esse erro. A vantagem na autoescola japonesa também é que eles ensinam tudo no quadro, né? Mesmo para japonês, para estrangeiro, porque aí você consegue visualizar bem o que você deve fazer. Então se você tiver vontade de tirar a carteira de moto, você vem sem medo, porque é tranquilo. Até agora tá sendo bem tranquilo. Essa aqui, galera. Então, como vocês viram aí, nesse primeiro dia de aula, tive 2 aulas, né? Foram 2 horas. Ali você não tem noção nenhuma de como vai ser o teste, somente você vai ver a sua habilidade com a moto. Geralmente a moto é uma CB400, ela é bem pesada, se você não está acostumado, você tem que tirar ela do chão. Ele te manda fazer uma série de situações para que você se acostume com aquela moto. E eu vi ali muitas japonesas ali não conseguindo nem tirar ela do chão, muitas pessoas que tinham que dirigir com cavalete porque não sabiam nem passar marcha. Se você tem alguém que possa te ajudar, que tem uma moto, pode te dar uma orientação, ou até mesmo você possa sentar um pouco na moto da pessoa e sentir a moto, seria melhor. Eu acho que você economizaria esse tempo que eu vi das pessoas perdendo lá na autoescola. Nesse primeiro dia, eu já tinha feito um vocabulário de prováveis palavras que eu iria usar lá, perguntas e respostas também. E estudei esse vocabulário. Eu escrevi aqui nessa folha esse vocabulário. Então eu fui estudando ele até chegar o dia. E quando eu cheguei lá, ele foi falando as palavras. Então eu fui associando ao que eu tinha estudado antes. Isso me ajudou muito, muito, muito. Se você tem alguma dificuldade com palavras voltadas para esse tipo de situação, eu vou deixar aqui um link de um vídeo do Nihongo na Prática, do Bruno Kaneko, que esse vídeo aí também me ajudou muito. Eu copiei muito do vocabulário que estava ali e usei todos. Não teve nenhum que eu não usei na autoescola. Na autoescola que eu frequentei, também eles me deram esse livro aqui, que é o livro da autoescola. Ele é bem fininho e ele vem junto com esse livro aqui, que é um livro nacional. Acredito que é um livro que todas as autoescolas dão. É um pouco mais grosso. Esse aqui já é o passo a passo de tudo que vai acontecer na autoescola, desde a primeira aula até a última. Então eu aconselho, se tiver esse livro na autoescola que você for fazer, você traduz ele todinho. Tipo aqui, ó, você escreve bem pequenininho aqui do lado, vai escrevendo e vai traduzindo. Porque no dia que você for fazer a aula, você já sabe o que vai acontecer. Você já tem noção do que vai acontecer. Então, isso aqui também me ajudou muito. Toda a aula eu já sabia o que ia acontecer, não tive problema. Junto com todos os livrinhos que eles dão na autoescola, vem umas folhinhas assim, ó, ela vem em branco. Então essa folhinha também me ajudou muito, porque aqui vem toda a pista, né? No primeiro dia de aula, que eu fiz o primeiro dia que eu fiz o primeiro trajeto, eu já anotei todo ele na folhinha. Por exemplo, ponto de partida eu marcava como 1, e vamos supor que eu teria que entrar à direita no 14, eu marcava ali como 2, à esquerda no 17 eu marcava como 3. E assim eu fui marcando todo o trajeto, e isso me ajudou muito. Eu já no primeiro dia de aula eu já sabia o trajeto, porque eu ia memorizando pela minha numeração, não tive problema de memorizar. Mas se você tem problema, faz isso também, porque eu acho que ajuda bastante. Eu não fazia tanto movimento de cabeça no primeiro dia de aula, no segundo, mas depois isso fui sendo chamado a atenção, e então no dia da prova eu já sabia todos os locais, todos os momentos que eu tinha que fazer o movimento de cabeça. Então isso me ajudou bastante também. Então eu aconselho você a prestar bastante atenção no movimento de cabeça para fazer a sinalização pro dia do teste. Vai ter algumas aulas de simuladores. Você sobe numa moto e tem tipo um videogame. E ali ele vai simular alguns acidentes. Então nesse dia, é um dia assim que é um pouco descontraído. E ali você, basicamente, que não entende bem japonês, ali é um dia que você vai ter que prestar bastante
bastante atenção. Então nesse dia não pode também entrar ninguém com você na sala, pelo menos na autoescola que eu tirei não podia entrar, então você vai ter que ter bastante atenção. Teve um dia que é o dia que você, instrutor, fica frente a frente. Eu levei o celular, levei a folha que eu tinha o vocabulário e levei alguns papéis em branco. Então quando ele ia me explicando alguma situação ou outra, ele ia me perguntando, eu não sabia explicar direitinho. No começo eu falei para ele, ó, não falo bem japonês, mas eu vou desenhar. E eu ia fazendo no papel para ele. Ele me perguntava e eu fazia no papel. É assim ou assim? E ele, ok, isso aí. Então fica a dica, né? Se você tem algum problema com o idioma, leva esse material para te auxiliar no dia que você tiver só você e o instrutor. Nesse dia acabou eu falando um pouquinho do que acontecia no Brasil, como eu já dirigi a moto, e um pouquinho da diferença das leis do Brasil com a lei do Japão. E ele ficou impressionado com algumas situações, né? Quando chegou na penúltima aula, o instrutor falou muito de mikiwame. A palavra ficou na minha cabeça, eu tentei traduzir, não entendi. E chegando em casa eu consegui traduzir e vi que era tipo uma avaliação final. E hoje é a última aula antes do teste. Eu fiquei um mês mais ou menos sem subir na moto, devido a estar muito lotado aqui a autoescola. Indo tudo bem, eu vou fazer o teste. Já no dia da prova, ele levou todas as pessoas que iam fazer a prova para dentro de uma sala. E lá foi dando todas as instruções do que ia acontecer naquele dia. De manhã foi toda a explicação e depois você veste a sua roupa e daí vai um por um fazer a prova. Nesse dia tinha um que ia fazer acima de 400 cilindradas, tinha 4 pessoas que iam fazer de 400 cilindradas e uma pessoa que ia fazer de 50. Acabou de sair o documento. Esse aqui é o documento para eu levar lá para trocar minha carteira. E foi aprovado aqui na autoescola e agora próximo passo. Por enquanto eu vou andar com uma moto mais simples, somente para deslocar até o trabalho. Mas o meu sonho é ter uma moto que ainda não é viável e espero um dia estar compartilhando aqui no canal com vocês. A moto, ela não te dá garantia nenhuma se você está certo ou errado. Se acontecer algum acidente é você que vai sofrer, então você tem que pensar muito bem em relação a andar de moto no Japão. Geralmente o que você vai aprender na escola também é só para você passar na prova igual no Brasil, né? Mas o seu dia a dia a gente sabe que é um pouco diferente, né? Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, dê seu like, o que eu puder fazer conteúdo para ajudar a comunidade aqui no Japão, pode contar com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau!